Olá, quarto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Professora Clerc com vocês. Um abraço carinhoso a cada um, ok? Espero que vocês estejam realmente muito bem. E hoje a nossa disciplina é Ciências. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da última aula, então vamos hoje para a segunda parte do nosso assunto, que é sobre relações entre os seres vivos, ok? Então peguem o livro, o lápis e vamos fazer as anotações que precisarão ser feitas, ok? Vamos lá então. Centro Educacional Sonho Dourado, ok? A nossa querida escola. A nossa disciplina é Ciências e eu sou a professora Cleia. Aula direcionada aos alunos do quarto ano. Este assunto está na página 225 a 228, ok? Então, como falei, nós vamos dar continuidade a este assunto, tá? Relações alimentares entre os seres vivos, parte 2, porque nós estamos dando continuidade, tá? Cadeia alimentar. Vocês lembram na aula passada, nós falamos sobre a cadeia alimentar. Nós falamos como é que se dá essa relação dos seres vivos no ambiente, não é? E quando nós falamos dos seres vivos, nós estamos falando de todos os seres vivos. Planta, não é? Estamos falando da planta, das plantas, dos animais e também dos seres humanos, ok? Então, nós temos aí nessa imagem já nos dizendo, nos dando o norte do que nós iremos estudar, ok? Para entender o funcionamento de qualquer ecossistema, é essencial compreender as relações de alimentação que nele ocorrem, não é? Continuando. As relações de alimentação demonstradas entre os grupos de organismos podem ser estudadas pela análise das cadeias e teias alimentares, tá? Então, esse estudo, essa análise é feita, essa relação de alimentação demonstrada entre esses grupos de organismos, eles são estudados através da cadeia alimentar e também das cadeias alimentar e das teias alimentares, tá? O que é uma cadeia alimentar? Nós estudamos na aula passada, mas nós vamos hoje revisar um pouquinho o que é uma cadeia alimentar, né? As cadeias alimentares podem ser definidas como as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Ela mostra de maneira unidirecional como a energia e os nutrientes fluem entre os seres vivos de uma determinada área. Então, nós temos que lembrar que a energia e os nutrientes aí na cadeia alimentar, ela age de maneira unidirecional, ok? Então, quando acontece esta relação, é devido à questão da energia e dos nutrientes, ok? Como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos. Foi visto também na aula passada que a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutriente entre os seres vivos. Nós vimos lá o pré-A, vimos também, vimos no início ali, né, o capim, que é o ser vivo produtor, e o pré-A e também a sussuarana. Nós vimos também como um vai alimentando-se do outro, que inicia lá no capim, inicia na planta, porque o capim nós sabemos que é um ser produtor. Ele produz seu próprio alimento.
Já os outros animais, eles não produzem os seres vivos, eles não produzem seu próprio alimento e eles se alimentam de outra substância, alimento de outros animais. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento para aquele que a consome e podem retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores que nós iremos ver a seguir. Quais são esses? Nós vimos também na última aula sobre os seres decompositores, que está lá no final da cadeia, não é? Por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, alguns fungos e bactérias, não é, transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, depois de todo aquele processo que acontece primeiro a questão do capim, não é? Recebe aí a luz solar, recebe nutrientes, né, da luz solar. E no caso do nosso último exemplo, o preá, não é? Se alimentando do capim, depois a sussurana, alimentando-se do preá. E por último, acontece o quê? Quando esses animais eles são mortos, o que acontece? O processo de decomposição, que aparece aí os fungos e as bactérias, né? Eles fazem esse processo de decomposição e que essa matéria orgânica, ela vai servir para quem? Vai ser absorvidos, né, pelas plantas, tá? Vai ser absorvido pelas plantas. Nós temos aí um esquema, nós temos o capim, de novo, nós temos o preá. Observem as setas, tá? O capim, o preá que se alimenta do capim, a sussuarana alimenta-se do preá e no final vocês podem observar aí a representação do ciclo da matéria, da cadeia alimentar, não é? Nós estamos vendo aqui, olha só como se dá esse processo. Quando eles são mortos, acontece aqui a questão da decomposição. São as bactérias e os fungos, ok? Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Veja a seguir. Então, nós vamos prestar bem atenção, diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Então, vai diminuindo a energia. Então, nós temos aí, o Sol é a fonte primária, ok? Veja como nós estamos agora falando um pouco mais profundo sobre esse assunto. O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida sob a forma de calor, por exemplo. Aí nós temos o capim, não é? Se dá início lá no capim, lá na planta, porque aqui a planta, ela é o quê? É o ser vivo produtivo, ela que produz o seu próprio alimento, ok? Então, ela produz o alimento, ela produz o alimento para o preá, não é? O preá se alimenta da planta, a sussuarana alimenta-se do preá, foi o que nós já falamos ainda há pouco. Então, o capim utiliza a energia da luz solar para produzir seu alimento, certo? Essa energia fica armazenada nele. Ao se alimentar do capim,
o pré-A obtém parte da energia presente nessa planta, ok? Aqui, ao se alimentar, a sussuarana obtém parte da energia presente nele, presente no pré-A, certo? Então, aqui se dá todo o processo da cadeia alimentar, ok? Lembrando que, observe que aqui se dá o início, tá? O início de todo esse processo da cadeia alimentar, porque é o único ser vivo que produz seu próprio alimento e que vai servir de alimento para os outros, não é? O pré-A alimenta-se do capim, a sussuarana do pré-A e assim sucessivamente numa cadeia alimentar, ok? Não podemos esquecer, quarto ano, em hipótese alguma, que a cadeia alimentar, ela se dá-se início lá com o ser vivo produtor, é aquele que produz o seu próprio alimento, certo? Então, tá aí um esquema. Continuando. Representação do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Neste esquema, a espessura das setas diminuiu ao longo da cadeia, indicando redução da quantidade de energia. Então, foi isso que nós observamos também. Observe que aqui, esta seta ela está mais larguinha, que o capim está sugando toda a energia solar. Quando o capim transmite, quando o pré-A alimenta-se do capim, observe a diferença entre as duas setas. Esta seta já vai diminuindo, ok? A espessura dela já vai diminuindo. Quando o pré-A, a sussuarana alimenta-se do pré-A, observe que esse nutriente já diminui mais, a espessura já foi diminuindo, ok? Então, da forma que se dá esse processo aí da cadeia alimentar. Teia alimentar. Agora vamos ver o que é teia alimentar. Além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições em uma cadeia alimentar, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Nós já estudamos isso também. Por isso, essas cadeias podem ser interligadas, certo? Formando teias alimentares. Então, como nós podemos observar, os seres vivos, não é? Eles ocupam aí mais de um espaço na cadeia alimentar, tá? O que é uma teia alimentar? Na teia alimentar. O que é uma teia alimentar? A teia alimentar mostra as relações alimentares entre os organismos de um de um ecossistema, mas não de forma unidirecional, como se dá lá no processo da cadeia alimentar. Lá na cadeia alimentar, esse processo se dá unidirecional. Já na cadeia alimentar, não se dá dessa forma que se dá na cadeia alimentar. Por quê? As teias são formadas por várias cadeias alimentares, ok? Se cruzam, demonstrando assim que um dado organismo pode ter diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar mais de um lugar trófico, mais de um nível trófico em um ecossistema, ok? Então, um ser vivo, ele não ocupa somente ali um lugar, mas ele vai ocupar diferentes por conta da forma de ele se alimentar. O que representa melhor um ecossistema? Uma cadeia ou uma teia alimentar? E aí, eu gostaria que vocês pensassem nessa resposta, tá? Me dessem a resposta. O que representa melhor um ecossistema? Uma cadeia alimentar ou uma teia alimentar? Como dito anteriormente, a cadeia representa um fluxo unidirecional de energia e nutrientes, o que representa apenas parte das relações de um ecossistema, ok? Como
Como os organismos muitas vezes apresentam diferentes hábitos alimentares, as teias representam melhor um ecossistema, certo? As setas que estão presentes em uma representação, que foi a representação que nós vimos, as setas que estão presentes em uma representação da cadeia alimentar serve para substituir a expressão serve de alimento para, ok? Sendo assim, o correto é colocar a seta em direção ao fluxo de energia e nutrientes. Então, a palavra é serve de alimento para. O capim serve de alimento para o preá. O preá serve de alimento para a sussuarana e assim sucessivamente. Observe a teia alimentar abaixo. A teia alimentar representada envolve seres vivos do cerrado, ok? Então, nós temos aí o esquema de uma teia alimentar. Nós temos a planta, o porco do mato, o gambá, sapo, onça. Nós temos a cobra, lagarto, aranha, madeira, cupim, tatu, a galinha e também o embuá. Observem bem, o que nós falamos? Que as setinhas, elas indicam serve de alimento para. Então, se serve de alimento para, o embuá serve de alimento para a galinha, ok? A galinha serve de alimento para o gambá. O fruto serve de alimento para quem? Para o tatu. A planta, que lá no início, começa, a planta serve de alimento para a galinha. O fruto serve de alimento para o porco do mato. O cupim serve de alimento para o tatu, que também serve de alimento para o sapo, que também serve de alimento para a aranha e que também serve de alimento para quem? No caso aqui, já ele vai ficar aqui na parte da madeira, certo? Aí nós temos aqui, o gafanhoto, a aranha, que vai servir de alimento para o lagarto. No caso aqui, a madeira serve de alimento para o cupim, tá? Para o cupim. A madeira serve de alimento para o cupim. E nós temos aqui, o gambá serve de alimento para a onça, não é? O lagarto serve de alimento para a cobra. Então, crianças, aí nós temos um esquema da cadeia alimentar, mas no livro de vocês podem observar melhor, tá? Tem todo aí o esquema da cadeia, da cadeia não, gente, é da teia alimentar, na verdade, tá? Nós vimos a cadeia alimentar na última aula e hoje é teia alimentar, tá bom? Então, este esquema é da teia alimentar, não é da cadeia alimentar, ok? Então, meus amores, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!